Olá, tudo bem? Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje o nosso bate-papo é com Andréia Deis, professora e especialista em gestão de carreira. Ela vai te ensinar como se destacar no mercado de trabalho. Não saia daí que o Análise Direta está só começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Hit TV em São Paulo, Andréia Deis, especialista em gestão de carreira. Andréia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Conta pra gente o que as empresas mais procuram hoje. Olá, é um prazer estar com vocês, uma satisfação, nesse início de ano. O que as empresas mais buscam hoje, uma identidade com uma personalidade, onde tenha conhecimento, onde tenha relacionamento, onde tenha comunicação, diálogo, muita entrega. Hoje as empresas elas querem conhecimento, ou seja, que você faça mais com menos. Então, como você pode facilitar, gerar recursos, mas ao mesmo tempo trabalhando, gerando um ambiente saudável na organização. E o que o profissional precisa fazer para se destacar nesse mercado de trabalho que é tão concorrido? Olha, eu diria, Juliana, que acho que é o número 1 desse mercado de trabalho é o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você consegue olhar para muitas áreas da vida. Todos nós temos gaps, Nós, felizmente, somos seres vivos, Nós somos seres psíquicos, emocionais, sociais e espirituais e muitas vezes nos esquecemos disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano ele é um composto de corpo, de mente, de conhecimento, de história. Nós somos histórias. E só esse autoconhecimento pode pegar essa caixinha de histórias e transformar aí num valor para o mercado de trabalho. Qual que é o distanciamento que acontece entre esse ser humano, que é esse ser de histórias, e o mercado de trabalho? Existe um espaço entre. Esse espaço entre é o que nós temos de coisas boas e coisas não tão boas. Então, o autoconhecimento ele vai te proporcionar entender o que você traz nessa sua bagagem. Todos nós trazemos bagagem nessa bagagem dessas histórias, coisas, boas de conhecimento, de aprendizado, de resultado, mas nós também trazemos coisas que não são tão boas e saudáveis. Então, hoje eu acho que o principal é você olhar para esse seu repertório e entender o que você tem a mais, o que você não tem e o que precisa ser desenvolvido. O mercado de trabalho não é uma estrutura lógica e pronta, Não existe, por exemplo, como uma forminha de gelo. Aliás, eu nem sei se todas as forminhas de gelo são iguais, mas não é uma forminha que você tem, por exemplo, hoje nós estamos aqui nos estúdios da HIT, de repente eu quero ir para um outro estúdio e levar esta experiência. Eu vou colocar essa experiência da mesma forma em outro lugar? Não, não é possível. Então, a gente entender o que existe neste repertório e o que eu preciso desenvolver está muito ligado à humildade, à sabedoria, à benevolência. Entender, poxa, muitas coisas legais eu fiz, mas não significa que eu estou pronto. Porque estar pronto, uma empresa ela tem a sua história também. Cada CNPJ carrega a sua história. Essa história ela tem valores, princípios, missão, ela tem todo um conjunto de regras que vai nortear a existência dela. Então, eu preciso adequar a minha existência com o meu conhecimento à existência desta outra organização que é um CNPJ também de história. E só com muito autoconhecimento, com muita humildade, para entender esse espaço entre, é onde eu vou me encaixar e realmente eu vou conseguir levar a minha melhor versão para aquela empresa. E por que as empresas hoje em dia elas têm tanta dificuldade, primeiro, para conseguir um profissional adequado, E depois que o que consegue, elas têm dificuldade de manter esse profissional na empresa por muito tempo. O que falta, na real? É plano de carreira? Olha, daria uma longa história. Acho que nós poderíamos ficar falando aqui horas sobre esse seu assunto. Porque eu vejo isso de duas formas. Toda empresa tem o que nós chamamos também de cultura organizacional. A empresa, por que ela demora muitas vezes, Ela fala, poxa, existem processos seletivos, a gente está falando hoje aí num ambiente onde existe uma vasta oferta de profissionais
e hoje, nesta geração, extremamente bem qualificados. E, ao mesmo tempo, nós temos vagas que demoram, às vezes, 6 meses, 10 meses, quase um ano para fechar. Hoje acontece o que as empresas chamam de fit cultural, né? Eu poderia definir isso de várias formas, de uma forma assim, de critérios aos quais, por exemplo, eu não concordo plenamente com a forma como é feita. Porque como a gente está falando das forminhas, será que eu preciso me transformar totalmente para ter o fit para me adequar a você, como num relacionamento? Será que para eu escolher conviver com você, eu tenho que transformar toda a minha identidade, todo o meu jeito para você me aceitar? Será que seria o correto ou isso pode ser uma violência com o ser humano? Quando a gente fala do fit cultural, hoje existem testes, que é o que a gente chama de assessments, até para entender dentro daquela história que a gente estava falando daquele indivíduo, se aquele indivíduo, com aquele repertório, aquela história, ele está mais adequado, entre aspas, àquela forminha que aquela organização colocou como um padrão. Então, muitas vezes, a empresa, ela fica buscando este ideal. E aí, Ju, o que existe entre o ideal e o real? O ser humano, a oportunidade, as possibilidades. E aí, a hora que você fica nesse conflito do ideal e do irreal, você perde bons profissionais. Ao invés, na minha opinião, de você ficar buscando o que seria este ideal, por que você não adota este real e trabalha o que a gente chama de adaptabilidade? Você chama a Andréa, chama a Juliana, chama o outro e fala assim, olha, dentro desse nosso conjunto de histórias, a nossa missão é essa, os nossos princípios são esses. Você consegue se adequar? Você entende que isso não é o certo, não é errado? Essa é a nossa história, esse é o nosso contexto? E aqui no CNPJ, na verdade, o que nós vamos, o que você me oferece é o seu talento, não é a sua vida, não é a sua personalidade. Então, dentro do seu talento, existe uma forma de adaptar isso? Isso é o que nós chamaríamos de flexibilidade organizacional, estudada tanto aí por tantos teóricos e estudiosos. Na minha opinião, as empresas têm muita dificuldade em trabalhar o que se chama de flexibilidade organizacional, porque ela cria aquele padrão do que seria o ideal para ela, isso com relação a tudo, a jeito de ser, a religião, a postura, a cultura. Mas, de novo, eu posso ter tudo diferente de você, mas eu posso ter um bom talento. E eu posso ser diferente, mas, ao mesmo tempo, ter um repertório de competências técnicas, que é o que vale, e isso de soft skills, para aquele CNPJ, onde eu esteja disposta a me adaptar durante aquela minha jornada de trabalho para te oferecer o melhor dentro do meu conhecimento. Será que é um pouco questão cultural das empresas aqui no Brasil? Porque você vê grandes talentos indo embora, trabalhar para multinacional em outros países, porque muitas vezes eles só estão indo embora porque eles não são valorizados aqui no Brasil. Total. Eu acho que tem um pouco dessa coisa cultural, até mesmo pela quantidade de burnout que hoje nós temos aqui no nosso país, né? Total, né? Total. Isso vem, sim, da cultura organizacional. E você estava falando, eu estava me lembrando agora que nós temos 2 pessoas da família, uma na Irlanda, outra na Alemanha, que realmente eu jovens... Eu também tenho pessoas da família super talentosas que foram embora do país. E muito curioso, porque eles se formaram aqui em universidades muito boas, se formaram, não estavam conseguindo ingressar no mercado de trabalho, e vou dizer que eles não estão em subtrabalhos, e um está na Irlanda e outro está na Alemanha e estão bem, né? Fora outras histórias que a gente conhece realmente de executivos que se formam aqui e vão para fora. E por que vão, né? Porque dentro do que a gente chama do status de realização, não é só... Você tem a primeira possibilidade, você está empregado ou não. Muitos, às vezes, nem encontram essa possibilidade. Depois, você tem o que a gente chama de status de certeza, que é o reconhecimento. Se você traz, e eu concordo com você, né, o que é cultura, dentro de cultura, a gente tem princípios, a gente tem crenças, a gente tem mitos, a gente tem comunicação, relacionamentos, como as coisas acontecem, está dentro da cultura, né? Dentro da cultura, eu tenho o que a gente chama de processos, sistemas, e esses protocolos, que são os protocolos reguladores de como as coisas acontecem dentro da empresa, que são os governantes dessas decisões. Então, sem sombra de dúvidas, a cultura tem um impacto grande, principalmente quando ela mexe com autoestima e autorreconhecimento, né? Porque a hora que eu
eu posso até estar trabalhando, mas o fato de eu estar trabalhando não significa que eu esteja me sentindo valorizado. Exatamente. Né? O porquê? Porque existe uma cultura ainda, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura escravista, né? Onde o poder, o capitalismo, ainda tem ideologicamente um teor de valor muito grande. Então, manda quem tem o crachá maior, manda quem tem status, manda quem tem dinheiro, manda quem tem poder. E olha, cuidado, eu vou usar até palavras que eu não gosto, mas você é meu subalterno, então me obedeça. Então, fala quem pode, obedece quem tem juízo. São coisas que existem até hoje, infelizmente. E um bom currículo também assusta, né? E um bom currículo assusta, porque aquele bom currículo... Concorrência. É uma concorrência e que pode me intimidar, né? Exato. E não é nem me intimidar. Porque às vezes não é nem a intimidação, é o questionamento. Nós temos uma cultura que eu vou dizer, infelizmente, vou usar porque é como eu penso, você questionar é você ser crítico, você questionar é você não estar jogando junto, você não pode pensar. Porque se você pensa e questiona, não é que você estudou, que você se preparou, é que você não joga junto, você não está com o outro, né? E isso tudo base dessa cultura que a gente vem desde a nossa colonização de poder. Por isso que eu toquei no que a gente chama de flexibilidade organizacional. Enquanto as empresas não pararem para revisitar os seus valores, os seus símbolos, os seus formatos de diretrizes reguladoras, nós ainda vamos ter um distanciamento de boas pessoas, inclusive para o mundo afora. Exatamente, você falou tudo. Deve ser esse o ponto-chave, o porquê nós não temos poucas empresas que se destacam o mundo afora, né? O Brasil é tão grande, hoje a gente não tem nenhuma no top 10 das empresas internacionais. Pode ser que seja isso. Sim, total, né? E o porquê que isso acontece? Justamente por essas diretrizes de bases que se tem, justamente cultural, que formam essas diretrizes reguladoras, que muitas vezes elas mais inibem, né? Elas trabalham muito mais. Aí eles falam, não, nós somos da vanguarda, né? Nós somos tradicionais. Nós não temos uma cultura que prevaleça onde você tem autonomia, né? Onde você consiga proporcionar autonomia, um valor de do status da certeza de valorização de quem você é e o que você fez. Quem você é e o que você fez pode assustar o outro, né? Ao invés de falar, poxa, que legal que você está pronto, que você traz, muitas vezes você não é ouvido, né? Você é silenciado. E isso acontece até hoje. E no segundo bloco, a gente vai continuar esse bate-papo super produtivo sobre carreira e vai te ensinar como se destacar no mercado de trabalho. Não saia daí que nós voltamos já. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, batendo esse papo super produtivo com a Andréa Dey sobre o mercado de trabalho. Andréa, por que as empresas brasileiras elas perdem tantos talentos? Então, nós estamos falando justamente sobre a estrutura de diretrizes regulatórias, né, e etimológica, né, até da cultura do que nós temos de colonização no nosso país, que formou as nossas bases de liderança e de poder. Eu tenho vários exemplos, né, que a gente pode citar. Eu trabalho com carreira desde 1989. Né? A minha primeira formação veio mais da linha de orientação vocacional, então eu comecei a trabalhar muito com carreira. E eu tenho exemplos dessa história toda, inclusive recentes, não só comigo, mas também de pessoas as quais eu aí cuido e estão comigo. Muito comum hoje, por exemplo, a gente estava falando sobre o poder de não fala que as pessoas têm. Você estar muito preparado, hoje... E assim, me faz até trazer aqui para a minha memória o que eu ouvi recentemente de pessoas que estão, por exemplo, subestimando seus próprios currículos, então não colocam a sua graduação ou tudo que você fez com medo, né? Então você pega o seu currículo e aí você começa a eliminar o que você colocaria ou não no seu currículo, porque isso poderia te distanciar de algumas oportunidades ou não. Olha ao ponto que nós chegamos, né? E isso eu estou dizendo desde pessoas com doutorado até de cursos ou não, das pessoas selecionarem
porque entendem que aquilo, se você estiver muito preparado e o seu currículo for apresentado, isso pode gerar ali um poder intimidatório e a pessoa não te contratar. Isso aconteceu muito, eu senti muito isso, principalmente aí pensando em pós-pandemia, nas pessoas com receio de voltar ao mercado de trabalho e falar, eu não posso mostrar o que realmente eu tenho como talento. E começar a segurar e até omitir o que tinham feito na sua própria história. É muito triste isso, né? Triste demais, né? É triste demais porque você entende, né? Você fala, poxa, no mundo onde se fala tanto de você buscar conhecimento, de você estar preparado... O conhecimento assusta. Conhecimento assusta porque ele te gera liberdade de expressão, o conhecimento te leva a pensar. Quem disse que eu quero que você pense? Recentemente eu tive, né, eu estava dando aí, não mais no consultório, mas numa sala de aula, uma das últimas turmas que eu fiz em dezembro, e eu estava com uma executiva, né, de compras, e foi muito curioso, porque durante as aulas ela chegava muito inquieta, né, chegou um dia, eu questionei, eu falei assim, o que te incomoda tanto, né? Você chega e... A gente estava falando de energia no início do programa, né? Você está sempre com uma energia assustada, né? Sempre com um estresse, a flor da pele. Ela falou assim, professora, primeiro... Ela falou, estou terminando o meu MBA. Tudo que ela falou, eu fui questionar a minha gestora sobre um conhecimento que eu estava dando uma aula de cultura organizacional. E eu fui dar ideias para ela do que nós poderíamos fazer com relação à comunicação, relacionamento, para a integração dos valores entre as gerações. A minha aula era sobre valores intergeracionais, como que a gente poderia fazer para aumentar a escuta, a empatia. Ela falou, a minha gestora, preste atenção, ela falou, a minha gestora bateu nas minhas costas, falou, que bom que você está aprendendo algo. Que bom, mas você aprende, fica quietinha, aqui as coisas funcionam assim. É bom saber que a gente está investindo, que você está aprendendo, mas não significa que você vai usar isso aqui. Significa que nós temos uma cota para ser utilizada de bolsas e que ela está sendo utilizada. Que bom que você vai poder usar isso no seu trabalho final. Porém, as coisas aqui funcionam assim. Tá explicado porque tantos talentos vão embora do país, né? Eu olhei para aquela aluna e é uma instituição gigantesca que ela trabalha. Eu olhei para ela, fiquei silenciada, ela falou assim, como você acha que eu me sinto aqui? Muitas coisas, né, eu dei aula para eles também de liderança e desenvolvimento humano. E aí eu estava falando, né, do líder, do que seria o líder, não do futuro, do momento, né? Aquele líder empático, que escuta, aquele que coloca o outro no jogo, da liderança participativa, situacional. Ela olhou assim para mim, ela falou, professora, a senhora conhece a vida real? Eu falei, eu vivo na vida real. Ela falou, a minha vida real as coisas são essas, você tem que cumprir isso, seus resultados são esses. E eu não quero saber se você está bem, se você não está, se você tem problemas pessoais, se você não tem, ou até se você sabe alguma coisa ou não. Nós já sabemos o que nós queremos. Olha lá, sabe aquela fichinha que você tem lá da sua avaliação de desempenho? Lá está escrito quais são as suas competências, que me assustou ainda mais. Aí ela me mostrou. Tinha uma lista, né? Tinha uma lista, sei lá, com 20 competências técnicas. Detalhe, todas operacionais. A gente tem no triângulo do pensar, você tem o operacional, tático e estratégico. No tático, você pode sugerir como. Várias vezes a gente pode fazer esse bate-papo que a gente está fazendo das várias formas. Uma vez, eu fui para um programa de entrevista, eu não sei se eu poderia contar isso agora ou não, mas quando nós começamos, você falou, sinta-se à vontade para você trazer o seu conhecimento. Você é livre. Se eu te falar que gravaram comigo 12 vezes, e eles diziam, um grande jornalista, e ele dizia assim para mim, professora, a senhora não entendeu o que é para ser dito. É isso, isso, isso. Eu falei, mas eu não concordo com isso, não é isso que eu estudei. A professora se equivocou. O diretor dizia, vamos lá, gravando. Professora, é isso, a senhora entendeu? 1, 2, 3, 12 vezes. Na 12ª vez, uma grande rede, isso ele estava gravando lá no meu escritório. Aí ele falou assim, acho que nós já temos o material, isso ia para um jornal de bancada à noite. 10 minutos antes do jornal da bancada, ele liga e fala, tivemos um problema com a sua gravação não vai ao ar.
Já vivi coisas parecidas, já trabalhei também. Você me entende? Quando a gente fala, por que as empresas muitas vezes não têm grandes talentos? Porque elas não exploram, elas não dão vida aos grandes talentos. Fora a discrepância salarial. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter que entrevistar em inglês e espanhol para um repórter que ganhava 6 vezes o meu salário e não falava. E você é que estava ali. E aí você fala, onde está essa retenção? Por isso que quando muitas vezes a gente vem, eu acho que é muito delicado esse espaço, quando a gente fala, tudo está nas mãos, justamente, por exemplo, do liderado, né? Tudo está nas nossas mãos. Nem tudo está nas nossas mãos, porque o diretor que está lá, que está dizendo, olha, 1, 2, 3, 12 vezes e que não vai ao ar, não sou eu. Por mais que eu disse, ele estava fazendo uma entrevista sobre introvertidos e extrovertidos. E ele queria que eu dissesse que os extrovertidos, eles tinham mais propensão a serem corruptos e os introvertidos, eles tinham maior propensão para serem pessoas éticas. Eu não estudei isso em psicologia. Introversão e extroversão não está relacionado a caráter. Não é isso, eu não fiz doutorado, neurociência, psicologia, para dizer que introversão e extroversão... Mas alguém, em algum momento, vendeu uma pauta que não existia. Não, naquele dia, na bancada da noite, teve 2 profissionais... Que concordaram. Que falaram abertamente isso e disseram que introversão e extroversão estavam ligadas ao caráter. E foram eles que foram para o noticiário. E foram eles que muitas vezes foram ouvidos por milhares de pessoas que estavam assistindo, que acreditaram que toda pessoa alegre, né, toda pessoa que fosse extrovertida, seria corrupta ou mentirosa. Eu jamais diria isso. Que o lado de alegria, de extroversão, estaria ligado à ética ou ao caráter dessa pessoa. Isso não está dentro do que eu estudei, como certo ou errado. Assim como essa minha aluna, ela dizia para mim, eu venho aqui, eu vou sair com o meu diploma. Só que dentro da organização que eu atuo, me disseram o seguinte, que bom que você está aprendendo isso. Guarda para você, porque eu não tenho tempo para isso agora. Isso não foi 1 ou 2 vezes, isso é a queixa cotidiana. Eu estava com uma outra profissional fazendo carreira recente também, de uma grande indústria. Ela trabalha mais na área de relacionamento. E ela dizia para mim, eu não consigo crescer, não tem como evoluir. E assim, uma instituição que, olhando, porque toda a carreira a gente tem que ser um especialista em um tabuleiro de jogo, né? É estratégia. E aí eu olhava para aquele tabuleiro e eu falava assim, olha, mas vamos entender como as coisas se relacionam, como elas se interrelacionam ali, olha, área tal, talento tal, pessoa... Não posso. Se eu for acessar essa pessoa sem autorização, eu sou mandada embora. Mas como assim? Banco de oportunidades. Olha, então, que tal você olhar esse banco, se eu me candidatar para esta posição, sem autorização do meu gestor, que ele realmente não vai autorizar, eu sou mandada embora. Aí você me pergunta, a culpa é do talento ou é de quem está querendo... E eu vou usar a palavra exploração, ao invés de você querer justamente motivar, estimular, encantar aquele talento, você quer explorar o operacional dele desde que ele não palpite, não pense e jamais queira estar no estratégico. Como você mantém uma pessoa nesse cenário? Muito difícil, né? A nossa realidade. E, Andréia, hoje o Brasil tem a 2ª maior geração de neném. Jovens que não trabalham, que não estudam. Isso, de certa forma, tem um impacto no mercado de trabalho, né? Tem um impacto. Agora, quem criou, quem desenvolveu esses nenéns? Os pais. Os pais, uma sociedade. As famílias, não só os pais, como uma sociedade. Né? Um bebê, por si só, ele não se desenvolve, cresce, gera pensamentos, conhecimentos, história, uma estrutura sozinho. Né? Todos nós, enquanto seres humanos, nós somos criados e desenvolvidos com todo um ambiente que nos circunda. Então, foi uma geração que se desenvolveu em cima de alicerces de muita proteção, de muito conhecimento. Dentro dessa estatística, também diz que a geração neném é uma das gerações mais preparadas a nível de conhecimento e línguas e idiomas.
Normalmente, eu conheço muitos nenéns que têm mais de uma faculdade, que falam mais de um idioma, mas que idealizaram, a gente está falando do ideal e o real, né? Foi criado para eles um ideal onde muitos, por exemplo, não sabem nem lidar com não. Porque quando eles saem para trabalhar, eles só querem trabalhar se for home office porque eles não querem se relacionar. E normalmente eles não olham no olho, né? Eles não olham. Por quê? Porque eles só olham para o seu próprio olho, né? Então, foi uma geração criada por todos nós, desenvolvidas, aonde a família e a sociedade dizia assim, poxa, eu passei por isso, eu não quero que os meus filhos passem. Eu sou mãe de 3. Então, teve todo um repertório, eu não vou jogar de culpa ou não, mas de socialização, eu prefiro dizer, né? Que foi fomentado e foi circundado por nós. E como mudar essa realidade? Dando autonomia, né? Gerando tudo que se constrói. Existe o que a gente chama de construção e reconstrução. Vamos para um exemplo prático. Uma casa dura para a vida inteira? Vamos lá, você construir um prédio ou uma casa. Ele dura para a vida inteira se você não fizer uma reforma, não fizer... O ser humano, ele é igual, né? É lógico, a comparação que a professora faz, né? Mas nós somos iguais. Nós somos criados, nós temos lá o nosso cérebro, né? O nosso hipocampo, as nossas áreas que fomentam e geram essas histórias. Essas histórias são armazenadas. Quando elas são armazenadas, elas vão para um outro campo do nosso cérebro, que a gente chama de cerebelo, que tem uma ligação também com o nosso hipocampo, que é nosso campo de memórias, que tem memórias curtas, de longo prazo, que são as instantâneas, ou até as que já vão para o nosso repertório, que a gente chama que é o nosso museu. Não existe casa velha, né, sem uma recuperação de casa velha, sem eu colocar uma renovação de coisas novas. Eu preciso dar espaço para que esses jovens, primeiro, percebam onde eles estão, reconheçam onde eles estão e sejam impulsionados dentro do que foi aquela socialização, para que só a partir da percepção deles, do que eles realmente diagnosticaram, não existe reparação sem autoconhecimento. Só o sim deles é que vai permitir essa reconstrução. E essa reconstrução vem de uma boa dose de reconstituição de valores, de princípios, de crenças, de motivadores, de estimuladores, de novos gatilhos que possam levar a uma outra vida com uma outra lupa. Mas, por exemplo, para o público de casa que está nos assistindo agora, uma mãe que está ouvindo isso, o que ela precisa mudar hoje? Uma coisa básica, ela está com um adolescente dentro de casa que é dessa geração, não quer trabalhar, não quer estudar. O que precisa ser feito hoje para ter um impacto daqui para frente? A primeira coisa é saber se essa mãe está preparada para ser ela a pessoa que vai, muitas vezes, motivar essa transformação ou não. Porque cuidar de quem cuida é importante. Então, se essa mãe, ela está preparada, ela tem recursos, ela tem conhecimento, ela pode começar ali, ela vai ter que mudar o estilo. Então, vamos, por exemplo, começar com coisas básicas, né? É o neném, né? Nem estudo, nem trabalho. Olha, a partir de hoje é o seguinte, você começa com pequenas tarefas para depois você aumentar para grandes tarefas. Quem arruma seu quarto, quem arruma seu banheiro, quem lava o seu prato. Olha, agora, sei lá, você vai querer um dinheiro para tomar um sorvete, para beber, para comer. Então, o que faz com que você gere suas próprias recompensas? Você entender que você vai ter que produzir, transformar aquela pessoa produtiva. Então, quanto mais você reforçar, você der reforço para você continuar, manter aquela estrutura daquele jovem, daquele adolescente ou do que a gente chama agora geração canguru, que são os 30 a mais que se mantêm nessa situação. São os que estão entre os 30 e os 40 que a gente está chamando de geração canguru. Que ainda moram com os pais, que não querem trabalhar. Exatamente, que moram com os pais, que não querem trabalhar, que não querem não querem ter um relacionamento com uma segurança maior, né? Que tenha, por quê? Porque tem medo de assumir responsabilidade. Então, a gente precisa começar, esta mãe precisa começar a dar pequenas doses. Não adianta você querer transformar tudo em um dia. Você não transforma uma vida de 15 anos ou de 30 anos em um dia. Isso não vai funcionar. Isso vai gerar só um distanciamento, uma rebeldia do outro. E você falou em dar tudo. Dar tudo pode se tornar um grande erro, né? Porque o dar acaba se tornando obrigação. Se você dá com frequência, eu quero comprar uma roupa, mamãe dá. Quero um carro, papai dá.
se torna obrigação. Ele não vai aprender nunca as dificuldades da vida, que é o conquistar. Na verdade, o oferecer tudo não faz com que o outro, aquela história do peixe, né? Se você coloca o peixe na mesa, ele não aprende a pescar, né? Que é o que a gente fala há muito tempo. Então, o fato de você pegar esse adolescente, você falar, os cuidados desde criança, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Na Europa, né? Desde o quarto, do banheiro, né? A criança, por exemplo, fora, né? Quando a gente pensa nos high schools, tudo, eles têm educação empreendedora desde 3, 4 anos de idade. Então, não tem isso, eu vou arrumar o seu quarto, vou arrumar o seu banheiro, eles aprendem. Esses dias eu estava vendo um noticiário, justamente do Japão, e uma jornalista estava contando, e aí ela estava entrevistando uma diretora de escola japonesa. E a diretora disse, as nossas crianças aqui, elas são treinadas desde criança à escassez. Ela falou, eles estão sempre trabalhando pelo coletivismo e sempre estão sendo preparados para a falta. A comida está no prato, eles aprendem a comer tudo que está no prato, ainda ser grato. Eles cuidam da sala de aula dele, do banheiro deles ou dos talheres e pratos que estão na mesa. Você entende, né, que desde o princípio da constituição da sua vida, você está sendo criado para você ter autonomia sobre as coisas que você tem. Agora, isso ele é gerado, ele é constituído numa formação de personalidade e caráter ao longo da vida. Se isso não foi gerado, é como a casa. Vai chegar uma hora que você vai ter que lixar, você vai ter que passar uma nova tinta, um novo reboco. Isso tudo também na personalidade. Ele vai ter que ser reconstruído ao longo de uma história. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo sobre mercado de trabalho. Não saia daí, o Análise Direta volta já. E nós estamos de volta com a Análise Direta, o programa transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Andréia, como nós estamos falando sobre o mercado de trabalho, vamos falar agora um pouquinho sobre a inteligência artificial. Você acha que ela será uma ameaça ou uma oportunidade para quem gosta de tecnologia? Excelente pergunta. Você viveria sem seu celular hoje? Não. Ele é uma ameaça? Ele foi uma ameaça ou uma oportunidade? Uma oportunidade. Se for ver, eu fico pensando, né, na minha época, feio falar isso, né, mas eu lembro que a gente ia para o centro da cidade, porque não eram nem, eram cabines de orelhão azul que a gente ia na telefônica para poder ligar para os tios do interior. E hoje a gente, né, usa os telefones, a gente comprava ações, era caro, custava o preço de um carro. E hoje a gente tem um celular. Tudo que é novo assusta, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio como um avanço. Eu não acredito que avanços assim, eu acho que ele está num processo de acomodação e adaptação. Também não acho que é a solução do mundo. Eu acho que ela vem para gerar facilidades. Ela, na minha opinião, ela não está sendo bem utilizada neste momento, né? E eu falo isso não só enquanto professora, mas também enquanto profissional. A gente tem visto aí, por exemplo, advogados de sucesso que têm aí alguns escândalos sem noticiados, né? Que apresentaram teses de cópias feitas aí pela inteligência artificial e que deu ruim. A gente vê alunos todos os dias fazendo e produzindo trabalhos e que são plágios e hoje o professor sabe nitidamente identificar quando um trabalho é feito pela IA. Eu ia te perguntar, como você é professora também, tem muito isso? Se tem, 130%. Nossa. Nunca vi trabalhos tão bem feitos, né? Inclusive com argumentos, né? Agora, uma coisa curiosa, você é aluno, você, Ju, eu, André, a inteligência artificial ela está lá, mas se ela não for, a gente precisa saber usá-la de uma forma estratégica. Por exemplo, é muito curioso porque ela coloca autores, você está lá fazendo seu TCC, e aí você fala, olha, eu quero que você fale sobre tal e faça uma citação. Isso aconteceu comigo recentemente, eu corrigindo uns trabalhos. E eles colocaram os autores inexistentes. E eu falei, gente, ou minha inteligência diminuiu muito, eu estou muito desatualizada, ou essas pessoas não existem. Mas é lógico que antes de tirar o certo e errado, eu fui lá googar, pesquisar, e nada. E procurava referência a livro, nada. Eu falei, gente, mas... Aí eu fui perguntar para o IA. Eu falei assim, olha, tem um aluno que escreveu, aí ele disse o seguinte...
Esta referência não existe, ela é inexistente. Eu só coloquei isso como uma situação para a pessoa entender que ela precisaria colocar uma situação nesse lugar e buscar um autor. Eu falei, entendi. E aí eu fui para a sala de aula questionar os alunos, né? Vi os trabalhos, porque aqueles autores se repetiram em vários trabalhos. Eu cheguei na sala de aula, fulano tal, quem que é autor tal? O que ele é? Filósofo, psicólogo, né? Juiz, o que ele é? Ah, professora, eu não sei, administrador, porque eu dou aula na administração também. Administrador? Me mostra. Me abre aí né? Me mostra aí a ficha. Aí eles começam a pesquisar, começa a suar frio. Professora, não estou encontrando. Ah, entendi. Ó, mas tem esse outro fulano aqui, quem é ele? Mas eles não admitem que não, usaram a no inteligência início artificial. não. Aí eu falei, nossa, mas tem esse outro fulano aqui, poxa, eu estou bem desatualizada. Quem é essa pessoa? Nossa, professora, a senhora está perguntando tanta coisa, não sabe quem é ele? Não sei. Aí, ao final de 40 minutos de conversa, eles chegaram e falaram, professora, nós fizemos no ChatGPT. Eu falei, entendi. Eu falei, pessoal, esses autores não existem. Portanto, essas situações também não são verdadeiras. E se vocês saírem falando isso no mercado de trabalho, vocês vão perder toda a confiança e credibilidade. A base para você conhecer o básico, primeiro você conhece a história, a raiz, quem foram os idealizadores, os fundadores. Depois você vai para os artigos que tem justamente quem pesquisou e você traz as coisas novas. E aí você tem cientistas ou pesquisadores que pegaram aquela base e transformaram novas bases. Mas do nada não existe. Imagina o risco se aplicar isso nas redações de jornalismo sem um conhecimento maior, né? Eu diria que daria um desastre. Imagine uma informação desta no jornalismo pesquisada. Pela inteligência artificial. Pela inteligência, sem você questionar. Teve um texto que aí nesses dias corrigindo, eu estava lá, eu joguei, né, um texto, e aí eu coloquei um texto meu. E aí, usando de forma mais inteligente eu falei, dá uma corrigida para mim, né, na ortografia, ver se tem alguma coisa de português equivocada. Aí ele olhou lá, me deu o texto, né, corrigido. E aí eu coloquei o texto de novo. Aí eu falei assim, esse texto é seu ou é meu? Quem produziu esse texto? Aí ele respondeu, fui eu. Eu, como você? Esse texto é meu e você só fez a correção. Aí ele escreveu assim, me desculpe, é verdade. Você entende? Né? Então, hoje existe uma das universidades que eu dou aula, que ela fez uma preparação de 3 dias com os professores, ensinando como os alunos usariam de forma operacional equivocada, como ensinar os alunos a usar de forma tática e estratégica. E foi muito curioso porque nos primeiros 2 dias, inclusive nós professores usamos errado. No 3º dia, aí nós fomos alertados e falaram, olha, tudo isso que vocês fizeram é o que os alunos também fariam errado. Por conta disso, aí começaram as validações, o que eram as melhores perguntas ou não, quais eram, como validar uma resposta, como fazer a identidade da certeza ou não. E aí sim usar de forma estratégica. Então, se a IA ela é uma possibilidade, uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade gigantesca desde que seja bem utilizada, né? O que não pode eu acho que deveriam ter mais treinamentos, capacitações, mais conversas como essa que nós estamos tendo hoje, por exemplo, para falar como usar IA de uma forma estratégica. O que é a IA? E tem como você, porque eu passei por um treinamento desses também, tem como você mostrar e você ser surpreendido totalmente pelo operacional, onde você vai para um lado onde perder uma confiança num trabalho. Vocês sabiam que hoje existem hospitais aqui em São Paulo, eu vou falar de São Paulo, mas acredito que a nível mundo mais ainda, que antes de ir para o médico fazer o diagnóstico, a IA já faz, ela pega todo o repertório, todos os exames que o paciente fez, e ela dá como se fosse um pré-diagnóstico para o médico. Então, ele já faz toda a análise prévia de tudo que tem, e ela fala para o médico, olha, a suspeita é disso. Imagine que esse médico pegue isso 100%, e acredite e fale, o seu diagnóstico é esse. Você imagina o risco disso?
Exatamente. Por quê? Porque aquilo são dados imputados. A inteligência artificial, ela não tem a humanização daquilo, ela não tem o traquejo do questionamento. Tudo que está lá são dados, né? Por isso hoje a gente fala que é a geração do Big Data, né? Tudo são dados. Foram dados que foram imputados, e desses dados você tem a inteligência que te traz respostas rápidas, né? E que te faz a formatação disso. Imagine que tudo que foi imputado, o ser humano ele é um mecanismo individual. A gente falou bio, psico, espiritual, né? Nós somos seres diferenciados, inclusive organicamente. Inclusive, pode ser que você seja uma exceção. E que se ele fizer aquela análise só por aqueles exames e aquele médico não validar, o que pode dar um erro médico na vida de um paciente? Gravíssimo, né? Então, eu acho que ele vem para facilitar. Por outro lado, ele pode facilitar gigantemente, né? Por exemplo, como na área do direito, que está sendo muito utilizado, né? Você pega vários processos que foram feitos, aí, sei lá, você pega centenas e olha, agora eu tenho um caso X. Não significa que 100% do que está ali vai ser utilizado. Você vai ter que ter alguém ainda interpretando aquilo que foi produzido, validando aquelas informações, principalmente dentro do contexto a qual está sendo inserido. Essa contextualização só você vai ter, só o ser humano diante justamente da percepção dele. O que nos diferencia das máquinas é a nossa inteligência, a nossa forma de raciocinar, de olhar e principalmente o nosso sistema límbico, que é das nossas emoções. De traduzir o que a gente pensa na contextualização das nossas emoções e entender o impacto disso. A IA não tem isso, que eu saiba ainda não. Mas teremos que aprender a conviver com ela, né? Porque daqui a pouco será uma exigência, né, no mercado de trabalho. Eu acho que já é. Já é? Né? Hoje eu acho que ela está aí, por isso que eu falo, ela otimiza muito, ela facilita. Mas por isso que agora, cada vez mais... Tem que saber usar. O ser humano tem que ser mais humano. Eu acho que o ser humano, ele foi, ao longo da sua história, se constitualizando muito, até de novo pela nossa estrutura, colonização, de uma forma muito operacional. Você não precisa pensar. Nós somos seres que pensamos, sentimos e aí fazemos. Então, eu não posso vir só do fazer. Não é só o que você me entrega. Esta entrega, que emoção teve, que saiu de que pensamento. Então, cada vez mais, agora, o que vai diferenciar o que a gente fala dessa sociedade 6.0, 7.0 é a capacidade crítica, skill número 1 hoje, se a gente pensar em empregabilidade. Resolução de problemas complexos através da inteligência, da interpretação. Então, cada vez mais, o operacional, a IA vai fazer. Agora, vai precisar de alguém com esse senso crítico do pensar, de entender se o que ele está fazendo, o que pode causar e qual que é a estrutura que vem por trás disso. André, quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho, o ano acabou de começar, qual seria a sua dica para elaborar um currículo atrativo, por exemplo? Hoje o currículo, de novo, daria aí para a gente falar horas sobre ele, né? A gente tem muito mais hoje um portfólio de identidade do que um currículo. Totalmente. Me lembro que nós fizemos aqui na análise mesmo, com a nossa querida diretora, aí, uma matéria uns anos atrás sobre currículo. Hoje eu faria aquilo tudo diferente, né? Hoje é muito mais o que tem nessa história. Então, quando a gente olha hoje para o mercado, a gente vai montar, a gente tem que pensar nisso como se fosse um portfólio, né? Contar histórias. O nosso currículo hoje, ele tem muito mais valor sobre que resultados você trouxe do que o que você fez. Tanto que no currículo, hoje, uma das últimas coisas que a gente coloca é onde você estudou, se você tem... Não me interessa se você fala 3 ou 4 línguas ou se você fez 10 faculdades. O que você trouxe de resultados sobre isso? Uma mini bio. Hoje a gente fala, o currículo começa com uma mini bio. Uma mini bio de 10 ou 12 linhas, que ali trate, principalmente dos últimos resultados que você trouxe nos últimos 3 anos, é o que vai te vender hoje. Se aquilo interessar, as pessoas vão continuar lendo o seu currículo. Aí você começa a discorrer, aí de novo, ali pontualmente, não é o seu cargo, esquece, não existe, nós não estamos mais no mundo de cargos. Qual a posição que você se sente pronto para ocupar? Qual que é a posição? Médico, cientista, doutor, um cientista de dados, né, um engenheiro de informação? Não é o cargo, é o que você se sente capaz de entregar. E aí sim você começa depois a discorrer sobre o seu currículo. Você precisa ter fortemente qual que é a posição que você quer ocupar e o que te descreve.
para depois você querer começar a detalhar. Eu diria que em meia página você se vende ou você se sabota. Andréia, muito bom, esclareceu todas as nossas dúvidas. Você quer deixar algum contato? Olha, eu acho que os meus contatos hoje eu estou muito mais no LinkedIn, né? Então estou como Andréa Deis, no Instagram também como Andréa Deis. E vai ser aí um prazer poder seguir com vocês aí, não só como uma pessoa de carreira, uma neurocientista, mas como uma pessoa que quer viver no mundo. Hoje a gente fala muito do etarismo, né? Então que a gente possa falar também um pouco mais sobre os 50 a mais, 60 a mais. Hoje cada vez mais a aposentadoria está distante dos olhos e essa questão de saber viver está cada vez mais importante. Com certeza, está convidada para o nosso próximo programa. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Se quiser rever essa edição, é só acessar o canal HIT Jornalismo no YouTube. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.